tá gravando, tenho que ligar minhas teclas. Ok. Tá. Hoje, na verdade, né, só repassando aqui. Deixa eu ver, entrou a Tizi e a Sofia, muito bem-vindas. E a gente já tá começando, tá? Tá gravando, deixa eu só fechar aqui. Só recapitulando, a gente tem aqui a tarefa que o pessoal tá colocando. As tarefas que eu deixei a caneca. Para quem quiser acompanhar, tá aqui. E hoje eu vou pegar uma coisa que eu colei aqui no Blueprints, né? Que é o peãozinho, porque hoje a gente vai modelar em círculo, tá? Porque isso aqui é um exercício, tá? Exercício para muitas coisas. Primeiramente, eu já vou adicionar aqui um cubo, tá? E eu tenho que falar de uma coisa muito importante hoje, que eu não cheguei a falar, tá? Que é o centro de massa do meu objeto. Não sei se vocês já repararam que o objeto ele tem uma bolinha laranja, tá? Se eu, por exemplo, deletar todos os vértices do meu cubo, o cubo ainda existe porque ainda tá o eixo dele, tá? Eu deletei só os vértices, mas a bolinha laranja que representa o cubo tá aqui, só tá sem vértice, tá? E o que é essa bolinha laranja? Todo mesh que eu colocar aqui, ele vai ter um. E ele é o centro de massa do objeto, ou o eixo. Na verdade não é centro de massa, é o eixo, tá? Se eu jogar o objeto em Edit Mode, né, que é o modo que a gente vê os vértices, e tirar os vértices do lugar, o eixo tá lá. Ele tá sempre no local que ele foi criado. Se eu, por exemplo, mover meu objeto, o eixo vai estar aqui e os vértices estão fora. Se eu rotacionar, ele vai rotacionar em torno dessa bolinha laranja, tá? Então, é muito comum objetos serem tirados do eixo, né? Tipo, às vezes propositalmente, né? Ou sem querer, tá? É isso que eu tinha que explicar hoje. Eu deixei para explicar junto da aula de empanquecamento e modelagem em círculo, tá? Porque é muito importante você saber que tudo tem um eixo, tá? Se você tira fora, fica meio ruinzinho, tá? Como é que eu volto os vértices para o centro do eixo, tá? Eu vou dar aqui, ó. Eu tirei, por exemplo, tá? Eu vou apertar Shift S, que é aquele mesmo comando que a gente, por exemplo, eu perdi aqui a minha crosshair, né? Aí eu jogo ela pro meio do mundo, aí eu também consigo jogar basicamente aqui, ó. Shift S, Select to Cursor, peraí, beleza. Quando eu perco a minha crosshair, eu consigo falar para ela voltar pro centro do mundo aqui, como que eu já expliquei numa das primeiras aulas. E quando o objeto está fora do eixo dele, o eixo dele está aqui no centro, né? Eu posso pegar os vértices, apertar Shift S e falar assim, ó, Select to Cursor Keep Offset. Aí ele volta pro centro de massa dele, né? Então, é muito importante você saber que todo Prime tem um centro de massa que gira, faz ele girar. Se ele estiver um pouquinho para fora, ele vai girar meio capenga, tá vendo? Então, partindo desse princípio, a gente pode continuar para a nossa aula, tá? Isso foi bem rapidinho, foi a primeira parte do vídeo, da aula, né? Ok, o que eu vou fazer agora? Eu vou ensinar vocês a empanquecar uma coisa, tá? O que é empanquecar? É simplesmente a fazer isso aqui, ó. Pá, panqueca. Como é que eu fiz isso aqui? Eu posso tanto empanquecar no modo de Select, tá? Ou no modo de edição, tá? Eu vou apertar S, que escalona, eu vou travar o eixo Z. Então, se eu mexer para cima e para baixo, ele só vai mexer no eixo Z, tá? Se eu apertar, por exemplo, S e Z e digitar um número, por exemplo, 0, eu vou jogar todas as faces, tudo para o eixo 0 no sentido Z. Significa que eu fiz descer de cima para baixo e de baixo para cima eu fiz uma panqueca, né? Eu consigo também fazer uma panqueca do eixo X, né? Que ele vai esmagar a coisa assim, né? O SX e depois aperto 0.
e transformou numa linha, tá? Consigo empanquecar também do Y, tá? S, Y e 0. Aí eles viraram, eles se condensaram piquititico aqui, tá? Por que eu tô explicando sobre isso, tá? Isso é uma função que vocês vão utilizar muito dentro do Blender, tá? E eu vou dar um exemplo agora, tá? Supomos que a gente tem esse Prime aqui, que ele tá com as linhas aqui todas cagadas, tá tudo cagado aqui, tá vendo? Eu preciso que toda essa face aqui, ó, ela fique alinhada de alguma forma. Como é que eu iria alinhar isso de uma forma mais prática? Basicamente, eu pegaria todas essas faces aqui, tá? Que estão desordenadas. Eu apertaria S, travaria o eixo Z e apertaria 0. Aí eu fiz uma panqueca aqui, tá? Eu ensinei a fazer com o corpo todo, assim, né? Mas foi só uma exemplificação, porque o empanquecamento, ele serve também para você corrigir linhas totalmente tortas, porque a gente precisa de uma malha totalmente quadriculadinha, né? Tudo quadriculadinho. Então, muitas vezes vocês vão pegar um mesh que ele vai estar dessa forma assim. Tá tudo dessa forma aqui, tudo cagado, preciso alinhar de alguma forma tudo isso aqui. Eu vou pegar tudo aqui. Deixa eu ver se eu peguei tudo mesmo. Vou fazer uma panqueca no eixo Z, ó. S, Z, 0. É que ele não pegou esse vértice aqui de cima, eu esqueci de pegar ele, ó. S, Z, 0. Pá, alinhei tudo. Tá vendo? Isso é muito bom. A gente já tá aprendendo sobre isso, tá? Eu posso alinhar muitas coisas, né? No caso, a linha, que é a coisa mais importante, né? S, ó, o Y, tá? Travei no Y, apertei 0. Beleza, aí essa linha aqui ficou torta, né? Eu vou pegar ela toda segurando o Alt, S, X, 0. Ela travou. Porque o X é o que esmaga ela de lá pra cá, né? É totalmente autoexplicativo isso aqui, esse modo de alinhamento que eu tô fazendo. Isso aqui parece bobagem, mas vocês vão passar horas e horas fazendo isso aqui, alinhando as coisas, principalmente quando a gente chegar na parte de textura, tá? Ó, tô alinhando X, 0. Ficou reto. Pego tudo aqui, ó, o Alt, S, né? Se eu mexer o mouse, ele vai escalonar. Mas se eu apertar S, travar o eixo X e apertar 0, eu empanquequei aqui, tá vendo? Isso é um empanquecamento. Tá? Tem muita utilidade, mas muita utilidade mesmo. E é só vocês brincando no Blender de modelagem para vocês verem o empanquecamento. Falei bem rápido de empanquecamento porque a gente vai utilizar agora, daqui para frente a gente vai empanquecar muita coisa, porque a gente vai começar a modelar coisa de fato, né? Que nem a gente modelou uma caneca na aula passada, a caneca tranquilo. Hoje eu vou modelar um peãozinho usando a técnica de modelagem em círculo, tá? Com o círculo, na real, né? Então, todas essas etapas de modelagem que parece boba, quando a gente chegar no final vai agregar muita coisa, vocês vão ver que vai ter muita técnica que já estão fazendo sem, sem sofrer, tipo, aprendendo no simples, né? Então, empanquecamento a gente vai utilizar bastante, por isso que eu entrei rapidinho, porque a gente vai usar bastante agora daqui pra frente, tá? Ficou alguma dúvida até aqui? Essas duas etapas, esses dois, eu esqueci o nome. Tranquilo, prof. Beleza, se alguém tiver alguma dúvida. Nenhuma dúvida. Tá. Tá aqui, tá dúvidas? Já posto minha caneca. Beleza, Dylan, não tem esquenta não. Só vi agora a sua mensagem, tá? A Alice não tá hoje, ela teve que sair, né? Então ela que me ajuda nessa parte de ler ali o chat. Ela saiu, ela não tá aqui hoje, mas na próxima aula ela já vai estar aí, tá? Então, beleza. Vou colocar aqui uma imagem de plano de fundo, que é aquele peãozinho que eu baixei, que ele é o Soldier, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa opacidade para poder ver tranquilo. E eu vou subir um pouquinho aqui a minha imagem para deixar bem no... Tipo assim, o eixo X aqui ser o chão, né? E o que eu vou fazer?
eu vou adicionar um círculo, uma esfera, porque a esfera é o que lembra mais a cabeça do peão, tá? E o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar toda essa parte aqui da esfera, ó. Uma técnica que eu pego é vértices próximos, é apertar o Ctrl, o mais do teclado numérico, tá? Aí você vai pegando o que tá próximo. Tá vendo? Crescendo dessa forma, Ctrl mais. Se eu apertar Ctrl menos, eu vou diminuindo, tá vendo? Se, por exemplo, eu quero pegar quase tudo menos essa coisa, eu tipo aperto o Shift aqui e dou Ctrl menos, ó. Aí vai pegando assim. Então, um jeito que eu pego as coisas, apertando Ctrl mais, ele vai pegando tudo que é próximo. Então, eu vou pegar mais ou menos isso aqui, que eu acredito que seja uma proporção legal do corpo do peão. Eu vou dar uma panqueca aqui, ó, SZ0. Aí o que ele fez? Ele fez essa panqueca aqui, tá? Beleza. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou dar um S, desculpa, errei. Eu vou dar um EZ e puxar no eixo de extrusão no Z, tá? Vou fazer de novo que eu acho que eu me enrolei todo, não consegui explicar direito aqui. Ó. Eu fiz uma panqueca aqui, beleza? Aí agora eu dei uma extrusão no eixo Z, tá? Travei no eixo Z e puxei até aqui, mais ou menos o que seria o tamanho do peão nessa imagem. E aqui a gente já começa a modelar em círculo, tá? E como que é a modelagem em círculo? O comando Ctrl R que eu já ensinei, a gente adiciona linhas, tá? Então, basicamente, o comando em círculo é você adicionar linhas e usar o escalonamento para você dar a sua forma para sua coisa. E como que eu estou escalonando para todos os lados ao mesmo tempo, selecionando só esse edge, né? Esse edge loop que eu pego tudo apertando Alt, ele vai emagrecer ou engordar a coisa sem andar muito, tá? Então, a partir dessa lógica, eu vou modelar esse peãozinho aqui, tá? Primeiramente, eu vou fazer essa gola do peão. Então, eu meio que já posicionei esse edge aqui, eu vou adicionar mais um edge com Ctrl R aqui, tá? Mais ou menos aqui, eu vou escalonar para dentro, tá? Eu vou fazendo isso até dar a forma que é mais ou menos essa gola do peão, tá? Estou modelando em círculo, basicamente. Só utilizando o círculo e o S de escalonar, tá? Isso aqui é um exercício, tá? Porque a modelagem muitas vezes vai ter que ser feita dessa forma, tá? Parece bobeira, né? Mas é um ótimo treino, tá? Você adiciona a linha e você escalona. E modelar o peãozinho, eu acho que é o melhor exemplo que a gente vai ter de modelagem em círculo, tá? Eu tava pensando em fazer a caneca, só que a caneca a gente consegue modelar tranquilamente com extrusão. Agora o peão, que ele tem toda essa curvatura, a gente adiciona edge, posiciona mais ou menos onde quer, adiciona outro e comprime e ele vai fazendo a modelagem, tá? E modela simetricamente para todos os lados, porque a gente só tá mexendo com S, né? Como que é um círculo, ele vai se dando a forma, tá? Aqui, ó. Sem muito grilo. Aí eu vou adicionar mais um edge aqui. E fazendo isso eu estou treinando modelagem com escalonamento, né? Que é S. E também adicionar edge loop, que é Ctrl R. Coloquei uma linha. Eu meio que vou já modelando aqui o peãozinho. E eu vou entendendo que onde eu preciso de mais curva, eu adiciono mais linhas, né? Opa. E onde eu preciso de mais curva, adiciono linha, tá? Eu vou dar Ctrl mais, Ctrl mais, Ctrl mais. Beleza. Modelei um peãozinho aqui rapidamente. Só colocando edge loop e modelando em círculo, que é basicamente você fazer isso aqui. Tá vendo? Quando você tem uma coisa simétrica, é fácil de você fazer esse tipo de modelagem, tá? Porque todos os lados são equivalentes. Coisas assimétricas já é um pouquinho complicado, tá? Mas até basicamente a modelagem de um corpo humano, você modela dessa forma. Tipo, o tronco, a cabeça, até mesmo os braços, você vai, tipo, você faz um tubo, basicamente, né? Vou colocar aqui.
Você faz um tubo, né? Braço do peão. Você faz o tubo, aí você vai adicionando e você vai meio que fazendo, por exemplo, é o bíceps, né? Uma bosta, né? Mas, enfim. Essa aqui vai ser, sei lá, a mão dele, né? Mão é tipo assim, ah, beleza. Aí aqui vai ser tipo o cotovelo. Aí eu pego só mais um pouquinho daqui. Aí eu puxo pra cá, né? Então a modelagem em círculo é muito utilizada e tem que ser treinada. Então, assim, eu vou deixar como exercício, mas tipo assim, vai de você ou não fazer. Diferente da caneca que eu gostaria de ver ela pronta, esse de modelar o peãozinho, que o blueprint dele tá aqui, tá? Eu vou deixar opcional, tá? Fazer, mas é importantíssimo treinar a modelagem esqueci o nome, em círculo, né? Que eu falei, tá? Modelagem em círculo é muito importante, tá? E você também já vai entendendo como você começa a fazer essas curvas, adicionando mais edges e suavizando, tipo, na base da mão mesmo, né? Então, esse aqui foi a modelagem do peãozinho, foi o último artigo da aula, tá? Alguma dúvida até aqui? Aqui alguma dúvida? Tranquilinho. Beleza. Então, na aula de hoje eu ensinei, né? Na verdade, eu ensinei que todos os objetos têm um centro de massa, que no caso do peão ele está aqui em cima, né? Eu posso mover os vértices e tirar a minha coisa do centro de massa dele. Mas eu também ensinei voltar com Shift S, Select Cursor to Offset. Ele volta. Na verdade, ele volta para onde que tá a crochê, né? Aí eu acho que eu ensinei errado, né? Pera aí, vamos colocar pra cá. Crochê tá lá. Cursor offset a crochê. É o outro. Toctive não. Pera aí. Oxi. Aí fomos tapeados. Eu acabei ensinando uma coisa muito errada, porque quando você, tipo, tira do centro de massa, né? Se eu falar assim, volta pro Keep Offset, ele volta pro Keep Offset, no caso é a crochê, no caso, né? Toctive to Grid, era esses aqui, ó, cursor Selected, Toctivo. Então o único jeito mesmo para eu voltar pro centro de massa é jogar a crochê por centro do mundo, né? Jogar o meu objeto pro centro do mundo aqui, ó, com essa outra opção, colocar ele em modo de edit e voltar ele pro... Parece uma jogada de xadrez, né? Olha que loucura. Ó, eu tenho que colocar a minha crosshair pro centro do mundo aqui, ó, cursor to origem, né? Tem que jogar meu objeto por Selected Cursor Keep Offset, né? Para depois jogar ele de novo Keep Offset para voltar aqui tudo pro centro da massa. Que loucura. Por que eu tô testando isso agora? Porque eu já não tive tempo de revisar essa aula. Então, eu pensei, como que é só modelar um peãozinho, eu não revisei e então dá esses tiricutico na aula. Beleza? Próxima aula a gente vai entrar em curvas, tá? Curvas que é muito importante, que são coisas que se modelam em curvas, tá? Né? Isso aqui é uma curva. Isso aqui tem muita utilidade dentro do Blender. Então na próxima aula vai ser um pouquinho mais tranquilo e talvez um pouquinho mais demorado, uns 10 minutinhos mais demorado, tá? Então a aula foi essa, tá? Alguma dúvida? Porque eu já vou parar de gravar. Tranquilo. Obrigado pela aula, prof. Aqui tranquilo Beleza. também. Então eu vou parar de gravar. Deixa eu ler aqui que vocês estão vendo. Porque hoje foi uma aula de transição, né? Então, tipo, eu não tinha muito o que falar. Eu tinha que falar de coisas que eu não falei
até aqui o momento. E uma coisa que é muito importante é o centro de massa, porque eu deixei para explicar no último, porque o centro de massa, o peão ele funciona melhor, né? Porque é um círculo, né? Então você sabe que alguma coisa sua quando tá fora, eu upei pro jogo, mas ela tá torta. É porque o centro de massa não tá posicionado certo. Aí, vou parar de gravar. 1, 2.